com alegria, com as bênçãos e as luzes do Divino Espírito Santo, com a proteção e as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores. Estamos diretamente aqui no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Eu estava dizendo aqui para a operadora, a Elisângela, que é uma criatura maravilhosa, e como esse espaço de meia hora que, graças a Deus, eu tenho aqui na TV, como passa rapidamente. Tanto é que na terça-feira passada eu não consegui, eu sempre gosto de colocar os santos e as santas também. Então, na terça-feira passada, celebramos o santo São Cornélio, bispo e mártir, e também São Cipriano, diácono, também mártir. E Santa Edite, eu conheci uma pessoa, aliás, era minha cunhada, em nome Edith Chepin, lá de Luiz Alves. O pai foi prefeito e tal, e uma criatura muito piedosa, muito maravilhosa, mas que já partiu com problema do coração para a eternidade. E também os santos mártires, Santa Luzia e Geniniano, e ainda Niniano, e também os santos mártires Rogélio e Servideus. E ainda na Ayrton também temos aqui pessoas que estão sempre em sintonia conosco, nos ouvindo. E já vamos colocar os nomes. Então, Ayrton Guedes, Luiz Fernandes Curcio, Ricardo de Andrade, Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, Anésio Brining, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa e Nerilda Maia, Ivone Euriques Aguiar, Osli Benck e Sônia Benck. Também já vamos colocar aqui as pessoas que almejarem adquirir esse calendário do Sagrado Coração de Jesus. É maravilhoso. Ainda o Sagrado Coração de Jesus também disse: abençoarei a todas as pessoas que tiverem a minha imagem, a minha fotografia no seu lar. É um calendário com 365 páginas, onde você pode destacar diariamente. Vamos ver o que diz, por exemplo, uma paginazinha. Aqui tem sobre a Bíblia, sobre geografia, sobre história, sobre o dia bom para pescaria, algumas anedotas, pensamento positivo. Por exemplo, aqui, diz aqui os santos também. Então, enfim, você adquirindo, nas paróquias em geral, é um verdadeiro livro. E um preço bastante em conta, R$20 apenas. Você encontra lá na entrada na catedral, ali em Coqueiros, na Secretaria Paroquial, as paróquias da Grande Florianópolis,
Muitas paróquias têm o calendário, passe lá na secretaria, olha, eu gostaria de um calendário Sagrado Coração de Jesus. Então, é muito importante. E também eu gosto de, muitas vezes, fazer a oração em louvor do Divino Espírito Santo. Aliás, por falar no Espírito Santo, eu rezo diariamente, sempre fui muito devoto do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E temos, então, aqui a fotografia, por assim dizer, o Espírito Santo que apareceu mais de uma vez em forma de pomba, em forma de pássaro, onde, então, eu aconselho estudantes, o vestibular, o Enem, e pessoas fazendo concurso, reze ao Espírito Santo. A experiência que eu tenho, 37 anos, aliás, 20 anos de estudante para chegar ao sacerdócio, a ordenação sacerdotal, estudei 20 anos, desde o fundamento até 2, 3 faculdades, tal, né? Bem, mas então, sempre rezava ao Espírito Santo, hoje até mais do que antigamente, porque o Espírito Santo vai iluminando e muitas pessoas rodam no vestibular ou em concursos. Por quê? Não que não sabiam o assunto, a matéria, estudou com muito afinco, mas a pessoa fica em tensão, os neurônios ficam ali pirilimpando na cabeça e não unem-se. E a pessoa nervosa, fica nervosa e também aparece a ansiedade e a pessoa então não consegue obter o resultado que o estudante ou aquele que está fazendo concurso ou fazendo Enem ou vestibular consegue. Então, reze para você ter serenidade, calma, paz. Isso vai lhe ajudar muitíssimo. Então, reze ao Espírito Santo. Passe na secretaria paroquial, ali da Coqueiros ou em outras igrejas, na entrada da catedral. Ontem ele me dizia, eu passei na catedral, um senhor que de vez em quando passa por lá, ai, Padre Pedro, que pena, não tem mais uma oração, porque além da oração do Espírito Santo, eu também rezo todos os dias esta oração em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. Entre na internet e você vai ver, é uma devoção que surgiu lá na Espanha. E ela, Nossa Senhora da Cabeça, é a protetora das dores de cabeça, da depressão. São 93 milhões e poucos que estão sofrendo de depressão no Brasil. Protetora também da enxaqueca, da síndrome do pânico, da ansiedade, que são 19 milhões e pouco. Então, olha, teve pessoas, nós temos a missa às 4 horas da tarde, ali em Coqueiros, que é aqui, logo que sai da Ponte Fernópolis, logo ao bairro Coqueiros, onde temos a missa toda quarta-feira às 4 horas. O Padre Valdemar Gruô ou eu vamos nos revezando nessa missa e lá você pode pegar 5 ou 10 ou mais desta oração, distribuir. Quantos parentes seus que aceitam essa oração? Eu vou rezar agora para você ver quanto o Espírito Santo ilumina a nossa fronte. Aliás, diversos médicos, parentes meus, médicos diversos, ou médicas, sobrinhos, sobrinhos-netos, sobrinhos-bisnetos, espalhados, Maringá, Londrina, Rio do Sul, o pai, um grande cirurgião, e a filha médica, enfim, são diversos. Nesse ano vou se formar mais ainda. Eu sempre incentivei, estudem, como eu faço sempre pela rádio e também pela TV.
Então veja que essa oração maravilhosa, onde diz: eis-me aqui prostrado aos vossos pés, ó Mãe do céu e Senhora nossa, tocai meu coração, a fim de que eu deteste, deixe de lado sempre o pecado e ame a vida cristã que esperais, ó Nossa Senhora, de vossos filhos e de vossos devotos. Tende piedade das minhas misérias que afligem, que entristecem o meu corpo e enchem de amargura a minha vida terrena. Veja agora: dai-me saúde, dai-me fé, dai-me forças, otimismo e paz para cumprir minhas obrigações e para vencer todas as dificuldades que me opõem ao mundo. Não permitais, ó Deus, que a minha pobre cabeça seja atormentada por males que perturbe a tranquilidade da minha vida. Pelos merecimentos de vosso divino Filho Jesus Cristo e pelo amor que a Ele consagrais, alcançai-me a graça que agora vos peço. Nesse momento, então, você pede ou agradeça a Deus todas as graças, bênçãos, mesmo os milagres. Quem proporciona para nós é Deus, nosso Pai Criador, por meio de Nossa Senhora, por meio de um santo, de uma santa de devoção. E continuando então: aí tendes, ó Mãe poderosa, a minha humilde súplica. Se quiserdes, ela será atendida. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Eu rezo diariamente. Uma outra oração que eu rezo também sempre é essa do Divino Espírito Santo. Você pode passar na secretaria paroquial ali do Estreito, ou mesmo na entrada da catedral, leve algumas orações dessas para os seus parentes estudantes. Mandei fazer milhares e milhares, porque eu sei o êxito maravilhoso dos estudantes que estudam e que rezam. Tem pessoas que às vezes dizem: ai, Padre Pedro, reze para mim, para eu passar no vestibular, reze por mim. Eu pergunto, eu fui professor de 37 anos, eu fui estudante de 20 anos. Eu pergunto, você procurou sempre estudar direitinho? Você procurou prestar atenção na aula da professora ou do professor? Você faz as pesquisas, os trabalhos, equipe ou tal? Você estuda em casa? Padre, de fato, eu tenho que reconhecer, eu fui muito relaxado. Bem, o pai e a mãe diziam: olha, para o futuro você tem que ter os concursos, você tem que passar e tal, e tem o vestibular, se você não estuda, mãe, não, mas lá a gente dá um jeitinho. Ah, é? Você está acostumado àquilo que muita pessoa diz? Tudo em tudo se dá um jeitinho. Só não se dá jeitinho para a morte, ainda dizem alguns. Dá um jeitinho? Hoje em dia, graças a Deus, parabéns para os jornalistas, eles estão denunciando os políticos que não são honestos. E colocam em jornais, colocam na televisão, bem que fazem, porque é um dinheiro que é roubado. Ainda bem que tem poucos políticos atualmente, porque eles têm medo dos jornalistas, têm medo da denúncia, porque ali vão perder os votos. E os eleitores nunca deveriam votar nas pessoas que ouviram que roubaram, os políticos roubaram. Mas graças a Deus, hoje em dia nós temos, pessoas que foram eleitas, que trabalham, que lutam e tal, para o bem do povo, seja no município, seja no estado, seja na federação, na nação. Isso que deve ser.
Papai também foi político. Foi um político, vereador em Itajaí, muito amigo do Conde Reis. Bem, mas pessoas honestas. Eu sempre procurei acompanhar bastante os políticos. Olha, houve políticos, podia citar, mas eu não gosto de citar o nome, porque eu não gosto de me meter na política. Nunca me meti, graças a Deus. Já me convidaram para fazer parte, deputado federal e tal. Graças a Deus. O padre que tem um outro padre como senador, deputado federal ou deputado estadual, ótimo, para ajudar também a vigiar esses políticos desonestos. Políticos, vamos dizer a palavra, ladrões, roubando dinheiro que é do povo. Mas olha, nós temos, graças a Deus, esse governador atualmente procura atender todos os municípios, e prefeitos, diversos prefeitos aqui da Grande Florianópolis foram meus alunos. São Pedro Alcântara, Antônio Carlos, Tijucas fez lá a primeira comunhão comigo, quando trabalhei em Tijucas. Então, aqui eu tenho esta oração também, onde eu tive a graça de, uma foto um pouco maior, eu tive a graça de cumprimentá-lo uma vez em Roma, 1982, com um grupo de peregrinos, e aqui em Florianópolis, eu era reitor da catedral, onde trabalhei durante 25 anos, então também fiz parte com o arcebispo de então, Dom Afonso Nils, um santo homem que está no céu, e fiz parte, tivemos ocasião, nós 5 padres, com o arcebispo, de cumprimentar o São João Paulo II, à noite do dia 17 de outubro de 1991, quando ele chegou em Florianópolis. No outro dia, tive a graça de concelebrar a Santa Missa. Essa foto é depois da Santa Missa. E almocei também com ele também, com os outros bispos e sacerdotes, alguns sacerdotes e também autoridades. E na despedida à tarde, também lá no Sesc da Prainha, também me despedi dele. Então, está no céu. Então, a minha mão apertou a mão 4 vezes de alguém, de um santo, São João Paulo II, o homem da paz, como foram sempre os últimos papas, lutando, trabalhando pela paz no mundo. E, então, tive essa graça, mas não me orgulho. Não me orgulho, rezo sempre pedindo a proteção. E também, então, aqui a folhinha do Sagrado Coração de Jesus, essas orações, como eu disse, eu rezo diariamente e tenho visto as graças que Deus me concede em Nossa Senhora. Hoje, quinta-feira, e hoje inicia também a Semana Nacional do Trânsito. E por isso eu vou colocar aqui os 10 mandamentos para a paz no trânsito, para a paz. O que é que tem acontecido? Eu nunca soube em Florianópolis, mas São Paulo, a gente soube que porque um carro, motorista talvez distraído, bateu na traseira do outro carro, e ali o dono do carro sai, começa a discutir, e não é que o homem ali tem revólver dentro do carro, e pega o revólver, pá, e matou outra pessoa. Isso eu sei que já aconteceu. O nervosismo, depois vem o arrependimento. Meu Deus, o que é que eu fiz? Mas naquele momento, você sabe que no nervosismo a pessoa comete absurdos. Para o resto da vida se arrepende. Aqui os 10 mandamentos. Veja aqui o que é que aconteceu nos últimos 10 anos no trânsito.
nos 10 últimos anos em Santa Catarina, nas estradas federais e estaduais, 4.400 e poucas pessoas partiram desta vida para a eternidade. Como é triste, como eu já vi, como eu já atendi, mais de uma vez pessoas ali prostradas no trânsito. Eu cheguei, ainda dei a bênção, rezamos um Pai Nosso com as pessoas que vinham e parando o carro. 3 moços ali, um pouco para cá, de Tijucas, pessoas que passaram a noite toda aí em Camboriú, dançando, se divertindo e voltando. O motorista pegou no sono, foi contra um caminhão. O motorista do caminhão ainda me disse, porque eu cheguei na hora, eu desviei o caminhão e o motorista no volante, dormindo tal, se jogou a si mesmo contra o nosso caminhão. E 2 corpos ali estendidos no asfalto, outro corpo no volante, trancado no meio das ferragens. Eu assisti algumas vezes, né? Então, vejam bem o que diz aqui os 10 mandamentos. A estrada seja para você, motorista, um instrumento de união, de comunhão entre as pessoas, e não um local de risco de vida, de competição, de racha, de velocidade exagerada. Há pessoas que se transformam, pessoas maravilhosas, pacientes, mas entrou dentro do automóvel, se transformou. Será que o demônio está ali dentro dessa pessoa? Só para dizer, não, eu tenho no volante eu tenho o poder da morte na mão. Não adianta. Segundo ponto, olha, e não matar. Os veículos são instrumentos a serviço da vida, a serviço dos estudos, a serviço de visitar enfermos ou descansar. E não seja imprudente. Terceiro, a cortesia, a sinceridade, a prudência ajudarão você a superar os imprevistos. Por que não dar precedência e preferência para outra pessoa? Porque se você vê que o motorista atrás está mais com pressa, por que não ceder? Dê um sinalzinho que você deixa ele passar. Ora, essa. Perca 1 minuto na vida, diz o adágio, não perca a vida num minuto. Ai, meu Deus do céu, quanta gente impaciente. Eu sei, o trânsito hoje está terribilíssimo. Ontem aconteceu comigo, não, ontem. Eu paro ali para entrar na ponte, estou parado, daqui a pouco veio alguém de moto, pá! Eu senti no meu carro, mas eu nem saí do carro, olhei, era uma pessoa de moto, um moço, um homem, e tal, cheguei em casa, olhei, ele deu lá uma raspadinha, não vou me incomodar, e tal, coitado do jovem, ou do homem, eu estava, de certo, distraído, eu estava parado, e ele, pof, isso pode acontecer, vamos, tal, né? Então, seja a cortesia, a sinceridade. E o quarto, seja caridoso e ajude o próximo nas necessidades do trânsito, especialmente as vítimas do acidente. Uma vez, numa outra cidade, o que aconteceu? Uma senhora e um senhor, talvez viesse de muita velocidade e perdeu o volante, bateu contra um poste e no impacto morre o casal. Aqui em Florianópolis eu estou 57 anos. O que eu já fiz de encomendação, de enterros, de pessoas que morreram no trânsito, o
casal, muitas vezes, e com criança pequena, olha, dá pena. Eu tenho me conduído. Eu, graças a Deus, nunca tive assim um desastre maior. Então, eu agradeço a Deus. Eu sempre digo, reze, quando você vai viajar, mesmo diariamente. Hoje de manhã, para vir aqui para o meu programa, eu rezei, louvor a Nossa Senhora da Boa Viagem, rezei em honra do patrono, dos motoristas, e rezei para o meu anjo da guarda. Então, quanto isso é importante? Ah, mas é tão pertinho, Padre Pedro. Não, o desastre pode acontecer. Me contaram outro dia, tenho pena, uma pessoa e tal, foi comprar um carro, tudo isso, e estava o carro ali. Mas também ali o dono que vendeu o carro devia ter tirado o carro ali da garagem. A pessoa, em vez de dar a ré, ligou, já estava nervosa, e pá! Mas a frente do carro deu uma batida contra a parede, coitada. Eu tenho pena, uma despesa para essa pessoa, né? Que o carro não seja para você expressão de domínio, nem ocasião de pecado. Convença com caridade, especialmente os jovens ou alguns adultos desequilibrados. E quando puder, mas com caridade, para que dirijam sempre com atenção. Ajude a família de vítimas de acidentes. Reúna a vítima com o motorista agressor no momento oportuno para que possam viver a experiência libertadora do perdão. Aliás, nessa semana é o dia do perdão. Ainda, por último, na estrada proteja sempre o mais fraco. Sinta-se responsável pelo outro. Então, especialmente, o assunto passa tão rápido mas continuemos sempre. Eu me alegro, eu saí hoje de casa, mas eu dizia para mim mesmo que alegria poder levar alguma orientação, alguma palavra bíblica, como eu fiz na terça-feira passada, tinha preparado para hoje também, mas devido a tantos problemas, e não esqueça, todos um feliz fim de semana, nossos cumprimentos à direção e também aos funcionários da imobiliária Imagine, isto foi assim uma noite muito agradável. Meus cumprimentos também à dona Nilza Queires Deschamps, que está fazendo quarta-feira ou quinta-feira 90 anos, empatou comigo. Eu vou para 91 em janeiro. Mas, dona Nilza, meus cumprimentos, parabéns, professor. Foi professor, o esposo, eles têm aquela grande empresa ND, a construtora. Saúde, paz, alegria, felicidade acompanhada das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Cabeça, a bênção da água e a nossa oração em favor dos enfermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé, com devoção, esta água